Gênesis, capítulo 2, versículo 18 ao versículo 25. Nós temos aqui o relato da criação da mulher. No capítulo 1, nós temos o relato da criação do mundo, de todas as coisas que Deus criou no mundo, os animais, as estrelas do céu, os astros, o sol, a lua, as estrelas, tudo. E Deus, quando criou tudo, Ele também fez o homem. O capítulo 1, ele diz que Deus, ao terminar de criar todas as coisas, Ele viu que era muito bom. Veja aí no capítulo 1, já fala da criação do homem. Capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Aqui no versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós temos aqui o versículo 27 também diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aqui já no capítulo 1 já disse que Deus criou homem e mulher. No versículo 28 ele dá a primeira ordem ao homem, quando ele cria o homem. Primeiro, no versículo 26, ele diz que esse homem teria domínio sobre sua criação. Aqui é chamado de mandato cultural, quando Deus cuida da criação, o homem cuida da criação de Deus, cuida dos animais, como faz muitas ONGs cuidando de cachorro, de gato, de peixes, cuidando da criação, né? Então, aqui tem esta informação já. No versículo 28 diz que Deus deu outra ordem a eles. Versículo 28 do capítulo 1 diz que Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Aqui se refere ao mandato social. Deus criou o homem para ter filhos, se multiplicar, encher a terra. Esse foi um dos propósitos. Além de encher a terra, o homem deveria fazer o quê? Sujeitar a terra, né? O versículo 28 não diz? Sujeitai-a. Sujeitar significa dominar a terra, ter domínio sobre a terra, fazer com que a terra lhe sirva, seja sua serva, esteja sujeita a ele. É por isso que os homens, o que é que eles fazem, irmão? Os homens, eles criam barragens, eles desviam o curso do rio para as suas propriedades. Eles puxam água do rio. Então ele diz por onde a água deve vir, para onde a água deve vir, né? Fazem água encanada. Eles manipulam a criação, dominam a criação, sujeitando ela a ser sua serva, sujeitando a terra ao seu serviço.
Tem homem que é escravo da terra. Tem homens que é escravo do trabalho. Não é senhor do trabalho. Quando um homem se coloca escravo do trabalho, ele está deixando que as coisas da terra o escravize. Ele passa a ser servo da terra e não a terra ser serva dele. O trabalho existe para servir o homem, não o homem para servir o trabalho. A mesma coisa o descanso foi feito por causa do homem, né? Para que o homem descanse, não o homem por causa do descanso, porque o homem ainda não havia se cansado, né? Nem se cansado. Então, o homem deveria sujeitar a terra, dominar a terra, fazer a terra sua serva. Por isso que o homem ele deve dominar a terra, ou seja, ele deve dizer onde é que ele deve limpar o mato, ele deve plantar, e ele diz o que ali vai ser plantado, o que ali vai nascer. A gente sabe que o que vai nascer a planta que se plantou, se Deus quiser, e vai dar o fruto se Deus quiser. Mas o homem foi feito para sujeitar a terra, dominar sobre ela, usufruir dela. E ele diz: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. É por isso que o homem faz com que um elefante seja domesticado. Na Índia as pessoas andam em cima de um elefante. Nos circos há uma demonstração do domínio do homem sobre os animais mais ferozes. E ali os animais selváticos. Mas aqui nós temos que o homem deve domesticar os animais, sujeitar os animais. É por isso, irmãos, que a gente pega um peixe lá no mar, o homem pega um peixe lá no mar, coloca em um aquário e dá um nome a ele. Pega uma baleia e coloca o nome nela. Um monstro marinho daquele. Pega qualquer animal e domina sobre ele. E coloca nome sobre ele. E isso mostra a sua autoridade sobre ele. E o homem domina. A gente vê homens que dominam as cobras, né? Eles manipulam os movimentos das cobras. Eles tornam esses animais selváticos domesticáveis. Animais domésticos que o texto vai se referir não significa animais de estimação, como o gatinho, o gato, o cachorro. É um animal doméstico que vive dentro de casa. Mas o animal doméstico aqui significa o camelo, por exemplo, o boi, o cavalo, o jumento, todo animal que o homem usa para o serviço, animais domesticados. Aqui seria o gado, e seria também, pode ser aplicado a animais que são domesticados. Eles eram selvagens, mas foram domesticados. Os cavalos foram domesticados. Eram animais selvagens. Há países que usam o elefante como animal domesticado para o serviço. Então Deus disse que o homem deveria dominar sobre a criação. O versículo 29 disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, de toda a terra, e todas as árvores que há
em que há fruto, que deem semente, isso vos será por mantimento. Deus não deu os animais para a gente comer eles. Até aqui não, nesse momento não. Depois de Noé, Deus disse: os animais que se mexem eu te dou também por mantimento, né? E aí o homem deveria matar o animal e comer sua carne, né? Deus permitiu isso, foi a concessão da criação. Mas antes eram os frutos. O animal não foi criado para devorar o outro, comer a sua carne vivo, beber o seu sangue. Tudo isso foi a consequência da criação que trouxe isso. Os animais viam o homem matando a eles, e eles mesmos tiveram a sua natureza alterada, e eles começaram a matar uns aos outros para devorar também. Eles tiveram sede de sangue e apetite da carne. O versículo 30 diz, né? E a todos os animais da terra, e as aves do céu, e a todos os répteis, em que há fôlego de vida, e toda a erva verde lhe será para mantimento. Assim se fez. Então aqui o Senhor já está colocando o que aconteceria, né? Também os animais lhe seriam por mantimento. Em breve isso aconteceria. Mas Adão não matou os animais e já saiu comendo no Éden, né? Versículo 31 diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Deus concluiu a sua criação em 6 dias. Por isso que ele disse: 6 dias trabalharás e farás as tuas coisas, e no 7º você deve cessar, parar. Versículo 2 diz: assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Irmãos, Deus não se cansa. Deus é todo poderoso. Seu poder não tem fim, não esgota-se. Sua bateria não descarrega. Suas forças não precisam ser renovadas. Mas ele destaca aqui que ele cessou o seu trabalho, terminou e parou de criar. Ele trabalha, como Jesus disse, a obra da preservação, né? Veja que no capítulo 1 já diz que Deus criou homem e mulher e deu serviço a eles, o serviço de multiplicar-se, o serviço de dominar sobre a terra, de cuidar da criação, de sujeitar a criação ao seu benefício. E aí vem uma questão agora. O capítulo 2, no versículo 4, começa relembrando: esta é a Gênese. Esta é a Gênese da criação. Esta é a Gênese, a origem dos céus e da terra, quando foram criados.
quando Deus, o Senhor Deus, os criou. E agora você vê o versículo 5: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Oxê, como é que é isso, irmão? O homem não foi criado lá no capítulo 1, versículo 28 em diante? Cadê? Porque aqui está dizendo que não havia homem. O homem foi criado e depois sumiu, foi? Não. Aqui o que ele está fazendo é relembrando. Agora, para destacar como foi especificamente a criação do homem. Primeiro ele diz, ele criou tudo. E agora ele vai explicar como foi que ele criou o homem. E depois como foi que ele criou a mulher. Mesma coisa a gente faz quando a gente vai escrever a introdução, né? A gente vai escrever um assunto. Então a gente fala, esse trabalho irá falar disso, disso e disso. E no primeiro capítulo falaremos disso, no segundo falaremos disso. E aí, primeiro capítulo. Então, primeiro isso, tal. Aí você faz uma introdução geral, completa, do que vai ser falado. E depois você vai falando parte por parte. Até hoje usa-se recursos semelhantes quando se vai escrever, né? E aqui diz que Deus criou o homem. Diz como foi que Deus criou o homem. Criou o homem do pó que anda sobre a terra, que o vento sopra e leva. Ele não simplesmente cavou a terra, pegou um pedaço de barro, ele juntou o pó que estava sobre a terra, o pó, a poeira. Como a mulher, quando vai limpar a casa, ela pega e tira o pó do móvel. Quando varre o terreiro, não está varrendo, não sai aquele pó, aquela areia. Foi mais ou menos isso aí que Deus fez o homem. A gente não é nada, né? A gente não é nada, nem com pós-graduação, nem com pós-doutorado. É tudo pó. O homem é pó e ao pó tornará. O homem é esse grão solto sobre a terra, que o vento leva. A gente não tem firmeza não, irmão. Se der um vento forte mesmo, leva a casa da gente, que é mais pesada do que a gente, com a gente com tudo. O pó, se der um vento, o pó voa para qualquer lugar que o vento der. É por isso que o homem que não está firmado na palavra, ele é levado por qualquer vento de doutrina. A sua fé não tem firmeza, ele não tem convicção de nada. Dá um vento para o lado lá, ele vai. Dá um vento para o lado de cá, ele vai. Ele não se firma na verdade. Ele não é como uma coluna firme na parede da casa do Senhor. O homem que não se firma na palavra, ele é como esse pó solto sobre a terra, sem firmeza de nada. E ao pó nós tornaremos. Viemos do pó e ao pó nós tornaremos. Veja aí o que o texto vai dizer. Deus fez brotar da terra. Deus fez brotar, né? As coisas da terra. Versículo 7 do capítulo 2: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Do pó da terra. Não foi simplesmente da terra, mas do pó dela. E a palavra aqui sugere do pó que está sobre a terra, do pó que vem da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui é interessante porque Deus soprou e o homem
recebeu esse ar, como uma criança quando nasce. Já viram o desespero que é? A criança, ela nasce sem respirar, né? Os pulmões estão fechados, e aí ela tem que chorar para abrir os pulmões, para abrir as suas narinas, para que o ar entre e o ar saia. É por isso que a criança chora, né? E por isso que o homem, quando vai morrer, dá o seu último fôlego de vida, para de respirar, morreu. E a pessoa vem ver se ele está respirando, não sai ar, nem entra ar. Mas naquele homem, parou de respirar, morreu. E quando ele nasce, aí ele respira o ar. O Senhor fez aquele homem do pó com as suas próprias mãos. Ele não mandou o homem brotar da terra como brota o capim, como brota as árvores, nem como brotaram os animais. Quando Deus foi criar os animais, Deus disse assim, Deus disse que os animais brotassem da terra, né? Os animais brotassem da terra. Mas o homem, veja aí o versículo 24 do capítulo 1. Veja como foi que os homens foram criados. Os homens não, os animais, né? Veja como os animais foram criados, irmãos. Versículo 24 do capítulo 1. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Veja, quando ele foi criar o animal, ele disse o quê? Produza a terra. A terra é quem produz os animais. A palavra produzir aqui, irmão, tem um sentido de... é como se os animais fossem como sementes. E eles nascem da terra. Ele vem para fora da terra. Eles crescem da terra. É por isso que Salomão vai dizer que a gente tem sangue e carne que veio da terra, assim como os animais também têm. Mas tem uma diferença. Nós não somos iguais a eles. O pessoal chama meu cachorro de meu filho. Não, não é meu filho, não. Porque o cachorro não é da minha espécie, nem é a minha semelhança. Eu não produzo cachorro, eu não produzo gado. Ele não é meu semelhante, não. Tem gente que pega a sua mulher, ou seu marido, bota para dormir no sofá e bota o cachorro na cama. Tem gente que trata melhor seu cachorro e seu gato do que seu marido, ou homem que trata melhor os seus animais do que suas mulheres e do que os seus filhos. A sua carne, o seu sangue, o seu animal, ele não tem sua alma. Ele recebeu sua alma. O nosso filho herdou a nossa alma, herdou a nossa carne, herdou o nosso sangue, herdou o nosso DNA. O macaco e nem o porco não. Pode ter a semelhança que for na genética, mas não é a nossa semelhança. Só porque o macaco descasca uma banana? Né?
Como amendoim, só porque ele tem uma mãozinha parecida com a nossa, né? E tem gente que ainda dá cigarro, né, Roberto disse. Não é a nossa semelhança. Eles podem ter inteligência também, mas não se compara ao ser humano. O ser humano é de outra espécie diferente. Mas não é da espécie dos animais, nem os animais são da nossa espécie, não. Os animais foram produzidos. Deus disse: produza. Então, eles brotaram da terra, como brotam os animais. Produza a terra. A terra produziu, irmãos, os animais. É por isso que o cientista diz assim: veio de uma molécula da terra que se transformou. Até certo ponto estão certos, porque a terra produziu eles. Tem aquela pergunta bestalhada, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha veio primeiro, porque Deus criou primeiro os animais, macho e fêmea, e depois foi que ele dera a semente. Mas para ela nascer não tinha que vir do ovo primeiro? Não. Primeiro vem o casal e depois vem a semente. Primeiro vem a espécie, depois vem a semente dessa espécie. Eles são como as plantas, seres vivos, inteligentes, bonitinhos, merecem nosso carinho e nosso cuidado. O livro de Salmo diz: o justo atenta para a vida dos animais, dos seus animais. Ele não agride os seus animais, ele trata bem, alimenta, cuida, agasalha. Quando está doente, leva para o veterinário, o médico dos animais, cuida, e se tiver plano de saúde, pet, ele paga, né? Mas não é a nossa semelhança. Devemos cuidar dele, porque Deus nos deu a responsabilidade de cuidar deles, de amá-los e de não causar-lhes sofrimento, porque eles já sofrem por causa do nosso pecado. Se tem umas criaturas na terra mais inocentes do que os homens, são os animais, porque eles não pecaram. Quem pecamos fomos nós, e eles entraram naquela condição por culpa nossa. Eles sofrem por nossa culpa, por causa da desobediência do nosso pai, Adão e Eva. Eles não fizeram mal perante Deus, nós fizemos. Se tem uma criatura inocente, se pudéssemos dizer, apesar que todos agora estão debaixo da maldição, seriam os animais. Nós pecamos conscientemente. Deus nos dá a ordem e nós desobedecemos voluntariamente. Viu o texto que a gente leu? Deus disse: não vá. E o que foi temerariamente foram. O que é temerariamente? Desobedientemente, rebeldes mesmo. Deus disse: não faça, ele diz: eu faço. É feito o filho, diz assim, o pai diz: não faça isso, ele vai. Não bota o dedo aí, ele bota. Ele faz por pirraça, por desaforo, por cinismo, por ser descarado. É assim que uma pessoa que conhece a palavra de Deus age quando ele não cumpre o que ela diz, quando ele não se importa com o que ela diz, quando ele tem apenas o conhecimento teórico e não coloca em prática. É assim que o cínico age. É o cínico perante o Senhor. Adão tem a ousadia de culpar o Senhor. Foi a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Mas Deus disse: eu não disse que você não comesse, mas ela me deu e eu comi. Então, é culpa dela. E o que me chama a atenção, irmão? Deus também mostrou ao homem que é um ser pessoal. Deus, quando foi criar o homem, pegou o pó e formou o homem e soprou o seu fôlego
no homem. Deus não fez isso nos animais. Os animais têm fôlego de vida, mas não foi soprados assim como foi o homem. O texto nos dá a relação de pessoalidade. Deus soprou no seu nariz. É como o salva-vida, né? Quando ele vai, o cara foi afogado, está sem respirar, o que é que ele faz? Respiração boca a boca. Ele sopra no nariz, sopra na boca. Eu não sei como é que ele faz, porque eu não tenho esse treinamento, né? Não sei se ele sopra no nariz e puxa na boca, eu não sei. Eu sei que ele sopra ali para tentar tirar a água, né? Leite sabe como é que faz? Não, né? Leite fez enfermagem. Sopra no nariz e puxa na boca, ou sopra na boca, eu não sei. Eu sei que faz lá a respiração, para a pessoa respirar, colocar a água para fora. Deus fez isso na narina do homem, soprou o seu fôlego de vida na narina dele. Veja aí o que diz o capítulo 2, versículo 7. O Senhor fez o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma viva, alma vivente, um ser vivente. Capítulo 2, versículo 7. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. A palavra Éden é interessante, viu, irmãos? Porque é um jardim do prazer, o jardim dos prazeres, o jardim no prazer, o jardim nas delícias da terra. É por isso que a gente come essas frutas aí, essas verduras aí, que tem gosto de sabão amarelo. Você come uma goiaba, parece que está comendo um pedaço de sabão amarelo, né? Sabão neutro, né? Mas ela amadurecida no pé, até o cheiro é diferente. E a gente sente o prazer quando cheira, sente o prazer quando ela está docinha, naturalmente você come, né? Sente o prazer do cheiro da comida, do cheiro dos temperos, o gosto das comidas, né? Porque Deus nos deu a capacidade de sentir prazer na sua criação. Quando a gente vê o sol nascendo, a lua cheia, as estrelas no céu, quando falta energia, ao pôr do sol no mar, tudo, o canto de um pássaro, a gente tem, nosso corpo todo foi criado com a capacidade de sentir prazer na criação de Deus. O prazer não foi trazido pelo pecado, nem mesmo o prazer da relação íntima foi fruto do pecado. Então, nós temos aí que Deus fez o jardim do Éden, o jardim das delícias, o jardim dos prazeres, dos santos prazeres da criação sem pecado. Do solo, veja o versículo 9, vai dizer, e Deus pôs o homem nele, e pôs nele o homem que havia criado. E o versículo 9 diz: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Está vendo? Agradáveis à vista. Quando a gente vai comprar as coisas no mercado, engraçado, né? A carne, a gente olha qual a carne que está mais bonita, né? Quando a gente vai comprar a verdura, a gente olha os tomates que mais nos agradam. Essa não, essa aqui. A batatinha, a cebola, a banana. A gente compra a que está mais agradável aos nossos olhos. A gente escolhe ali, né?
Até no céu dos céus a gente escolhe o que está mais agradável aos nossos olhos. Eu acho que isso aqui é bom. Não sei o que é, mas está com cara de bom. Vou botar um pouquinho só para não, né, só para experimentar. Quando é um lugar que tem um céu dos céus muito diversificado, você tenta botar um pouquinho de cada coisa, o prato fica bem grandão, né? Você não esperava que ficasse tão grande, né? Porque você sai comendo com os olhos aquilo que mais lhe é agradável, né? É por isso que diz que quando a pessoa vai fazer compra com fome, ele traz até o que não precisava, né? Mas o versículo 9 vai dizer isso aí, ó. O versículo 9 vai dizer que Deus fez o jardim com a capacidade do homem sentir prazer, o jardim da delícia, o jardim dos prazeres. A palavra Éden significa prazer, e colocou o homem nesse jardim, e do solo o Senhor fez brotar árvores agradáveis à vista. Deus já havia feito as árvores brotarem, e depois colocou o homem lá, e o homem olhava para aquelas árvores, desejava o fruto daquelas árvores, achava ela muito bela e preciosa. E veja como Deus é criativo, né, irmãos? Veja como Deus é um artista, a variedade da criação, como diz o Salmo, né? Você vê a manga é amarela, tem as mangas verdes, tem as mangas vermelhas, chamam de manga rosa. O formato das mangas, tem as manguinhas pequenininhas, aqueles manguitos. Veja quantos tipos de mangas diferentes. Deus não criou só uma manga, ou tudo redondo, feito uma laranja. Veja a semente da manga, veja a semente da laranja, veja o cacho de uva, veja a cor do melão, veja o melão e veja a melancia. Verde por fora, com uma listrinha feito um tigre, né? E vermelho por dentro. O melão amarelo por fora, branco por dentro. E tem outros tipos, aí a variedade. Que a gente tem. A uva vermelha, a uva verde, né? A uva pequenininha, mais doce, a uva maior. Então Deus não simplesmente criou algo que não seja interessante de ver, atrativo aos olhos. E ele usa a expressão aqui, agradável aos olhos. Só o fato da gente ver, a gente deseja, a gente acha bonito, acha que é delicioso aquele fruto que Deus criou, é agradável à nossa vista. Mas não só agradável à nossa vista, é agradável para o alimento, apropriado para o alimento. Não é só bonito de olhar, é também bonito de olhar e dá vontade de comer, né? Você olha a manga e diz assim, acho que essa manga tá doce, acho que o abacaxi, veja o abacaxi, que bicho estranho, né? Tem escama, mas não é peixe, tem coroa, mas não é rei, né? Como diz os ditados de criança, né? E Deus colocou a árvore uma outra árvore no meio do jardim, a árvore da vida. E depois Deus chamou o homem e deu uma ordem a ele. Versículo 16. Versículo 15 já nos lembra isso, ó. Capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar, para o homem cultivar. Ou seja, o trabalho não foi por causa do pecado. O suor, a canseira do trabalho, a dificuldade do trabalho foi trazida pela consequência do pecado. Mas o trabalho não foi trazido antes
ou depois do pecado. A gente só trabalha porque pecou. Não. Deus colocou o homem no jardim para cultivar. O cultivar é o quê? Trabalhar. Fazer uma tarefa, cuidar do jardim, limpar as árvores, sujeitar a terra, guardar o jardim, ou seja, observar o jardim, estar vigilante, cuidando daquele jardim, para que as coisas fiquem em ordem. Versículo 16 diz: o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus criou o homem e deu esta ordem a ele. Deus deu essa ordem a ele. Versículo 18 começa dizendo, né? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Percebeu, irmãos? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que é que acontece aqui? Depois que Deus deu a ordem a ele, deu trabalho a ele, deu uma mulher a ele. Tem cara que quer casar, mas não quer trabalhar, né? Quer ter a mulher primeiro, o emprego depois, né? O emprego a gente se vira depois, né? Vou casar primeiro, depois arruma um emprego. Arruma um emprego, depois assume o compromisso do casamento. Deus deu um emprego primeiro a Adão, depois deu uma esposa. A gente seguindo a ordem da criação aqui. E Deus disse que não era bom que o homem esteja só. Não é agradável um homem só. A palavra bom também tem esse sentido aqui de não é agradável, não é excelente, não é apropriado, não é conveniente, não é benéfico, não traz bem-estar, não traz felicidade. Não é bom um homem estar só, ele fica desmantelado, né? No mínimo ele fica desmantelado, né? A sua roupa é amarrotada, ele fica todo desmantelado. Não é bom, não é agradável, não é apropriado, não combina, não faz bem ao homem. Não é bom que ele esteja só, que ele viva só. E aí o Senhor diz: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Veja, irmão, não é bom que o homem esteja só. Deus criou o homem para estar junto com sua esposa. É por isso que o homem, ele sozinho é um infeliz. Ele é infeliz sozinho. Ele pode não reconhecer isso, mas ele é infeliz. E isso foi dito antes mesmo do pecado. A terra estava toda perfeita. Tudo que Deus criou, Deus viu que era bom. E o pecado não tinha entrado ainda no mundo. E Deus olha para aquela sua criação perfeita,
santa, pura, sem pecado, imaculada, né? Sem mancha, perfeita, bela, agradável aos olhos. E diz assim: não é bom, no lugar perfeito e santo, não é bom que o homem esteja só, quanto mais num lugar desse desmantelado, né? Se no lugar santo e perfeito não era bom que o homem estivesse só, quanto mais numa condição dessa em que o mundo vive, onde os homens se desgraçam, se destroem, não se ajudam. É por isso que Deus colocou, o Senhor diz: far-lhe-ei uma auxiliadora, uma ajudadora, que lhe seja idônea, que lhe seja idônea. Falei, alguém que socorra ele nas suas dificuldades, na sua luta, na sua labuta, no seu trabalho. E o que significa a palavra idônea? Quando a gente olha a palavra idônea, a gente vê que foi uma boa tradução que fizeram. A palavra idônea significa alguém que se adapta perfeitamente ao propósito. É alguém que está apto. É alguém que tem competência para ocupar algum cargo, para realizar determinadas tarefas. É alguém apto, é idôneo, é competente, é apto. É alguém adequado. É alguém adequado. Adequado a ajudar aquele homem. O homem tem alguns mandatos, irmão. O homem tem alguns mandatos. Primeiro, o homem tinha que cuidar do jardim. Ele não podia cuidar do jardim sozinho. Deus coloca a mulher para auxiliar ele. O homem tinha esse mandato cultural. A mulher tinha que ajudar ele a cumprir o seu mandato. O homem tinha que cuidar dos animais. A mulher tinha que ajudar ele a cuidar dos animais. O homem tem um mandato espiritual. O homem tem que ser obediente ao Senhor. A mulher tem que ajudá-lo nisso. O homem tem que obedecer a Deus. A mulher tem que ajudar nisso. Se a mulher não ajuda o homem a ser obediente a Deus, então essa mulher não é auxiliadora idônea, competente, apta, capaz de auxiliá-lo nisso, em cumprir suas obrigações perante Deus. Tem mulher que atrapalha a santificação do seu marido, o progresso espiritual dele. Ela não auxilia ele nisto, ela não serve o Senhor junto com ele, não adora o Senhor junto com ele, ela não é auxiliadora dele na adoração ao Senhor, ela é um obstáculo. Em contrapartida, também tem homem que faz a mesma coisa ou pior, né? Não lidera espiritualmente sua esposa, ela é liderada por outros homens, pelos homens da igreja. Não é minha obrigação liderar a esposa de ninguém.
Não é minha obrigação liderar a mulher de ninguém, nem os filhos de ninguém, a não ser que esse homem ou essa mulher ou esse filho nos peça uma orientação. Nossa obrigação é ensinar a palavra, não é buscar ninguém em casa para vir adorar a Deus a pulso, não. Nossa obrigação é ensinar a palavra e fazer com que os homens cumpram o seu papel de conduzir sua família diante de Deus, de liderar a sua casa, e não delegar a terceiros, a outros homens, a liderança espiritual de sua família. Não é papel de presidente de SAF liderar as mulheres da igreja, não. E nem é obrigação do pastor liderar as mulheres da igreja, não. É obrigação dos maridos delas. Agora, nós ensinamos o caminho que se deve andar, como você deve guiar-se perante o Senhor. Nós apontamos o caminho, ensinamos como se deve andar, e você deve cumprir sua obrigação com Deus. Se você não quiser cumprir sua obrigação com Deus, não culpe o pastor por causa disso, não. É problema seu e dele, e de Deus. Esse é problema com Deus. Eu não vou prestar conta a Deus por desviado, não. Eu não vou prestar conta a Deus por incredulidade e rebelião e rebeldia contra a Escritura, não. Não vou prestar conta a Deus por causa de rebelião, rebeldia de ninguém. Se amar o próprio pecado mais do que a palavra, problema, dane-se. A prestar conta com Deus, ou dane-se para o inferno. Ou você acha que Jesus vai prestar conta para Judas? O texto lá diz que Judas se foi para o seu próprio lugar. Se não quis ouvir a palavra, se o pastor visitou, aconselhou, passou a mão na cabeça, abraçou, deu um cheirinho, fez de tudo e não teve jeito, é porque não era ovelha. Podia até ter cheio de ovelha. Porque, irmão, se eu digo que eu sou servo de Deus, se eu digo que eu sou servo de Deus, e a Escritura me é apresentada, a palavra de Deus me é apresentada, e eu digo eu não quero, eu quero a palavra do meu jeito, eu quero servir a Deus do meu jeito, é culpa do pastor? É culpa do cara que anunciou a palavra? É culpa de quem não deu ouvido. Agora, se eu fui negligente no ensino, eu vou prestar conta a Deus. Se eu fui negligente em dizer ao homem qual era o papel dele perante sua casa, então eu vou prestar conta a Deus, porque eu não disse àquela família quais eram as obrigações dela perante o Criador. Agora, se aquele homem foi negligente na condução do seu lar, na condução dos seus filhos, na condução de sua esposa, e se aquela mulher não for auxiliar idônea para que o homem cumpra o seu compromisso perante Deus, é problema deles. Problema de cada casa, é problema de cada homem, de cada mulher, de cada um. Porque Deus deu a ordem ao homem aqui. Não faça isso. Ah, ele foi e fez. É culpa de Deus? É culpa de Deus? Você acha que é culpa de Deus? No dia que desobedecerem, morrerás. É culpa de Deus a desobediência deles? Quando eles pecaram, aí Deus disse assim. É como se Adão dissesse assim: Senhor, vamos ser sinceros, eu estava melhor sozinho do que mal acompanhado. Eu estava muito melhor sozinho. A mulher que tu me deste foi que atrapalhou isso tudo. A culpa é dela e a culpa é do Senhor que me deu ela. Né? Cada um tem o governo que merece, cada um tem a mulher que merece também, né? Cada mulher tem o marido que merece também, né? Então resta saber como é que vai se conviver, porque Deus dá a cada um a sua semelhança, a sua espécie, né?
Deus dá a cada um. É Deus que junta o casalzinho. É Deus que junta. É Deus que dá a esposa. Quem achar uma esposa encontrou o favor de Deus, ou uma disciplina de Deus, né? Porque quem acha uma boa mulher achou um favor, mas quem achou uma mulher desgraçada é porque achou uma disciplina do Senhor na vida dele, né? Não sei o que não é por mérito próprio, mas é para produzir santificação nele, a liderança. E, irmão, vamos ser sinceros, Deus dá a cada um conforme a gente merece, né? Às vezes o cara é todo desleixado. Aí Deus dá uma mulher que cobra que ele seja, que ele tenha atitude, que ele tenha ação. O cara não quer fazer nada. Aí ele bota uma mulher cri-cri. Rapaz, tu não vai querer fazer nada da vida não, né? Às vezes o cara é cri-cri, chato. Aí Deus coloca uma auxiliadora, uma mulher calma, paciente. Deus sabe como juntar os caminhos dos homens. Diz assim, ó, a parte que te falta é essa. Ela vai te completar nisto. Ela vai suprir isto. Às vezes o homem quer fazer sua própria escolha, né? Então aí nós temos que Deus, Ele deu o homem, a mulher ao homem, mas Deus deu a ordem ao homem. Ele agora era responsável. Aí acontece o quê? Depois que Deus dá essa ordem a ele, a palavra idônea, irmão, na verdade, ela foi traduzida aqui para tentar captar o sentido da palavra, o sentido da palavra idônea. Mas a palavra significa alguém que seja semelhante a ele. Porque o animal não é semelhante ao homem. Alguém que seja semelhante a ele. O homem, imagina o homem falando com os animais. Você fala com o cachorro, ô meu cachorrinho, au, au, au. Aí você pode até entender o au, au do seu cachorro, mas não dá para conversar com o cachorro na mesma linguagem. O gatinho, a gente entende o som do gatinho quando ele mia mais fino, quando ele mia do jeito que ele mia. Quando você convive com o animal, você entende, né? Algumas coisas, você começa a dizer, você começa a distinguir o tipo de miado, mas não é a sua linguagem. Dá para conversar com o animal, a nossa própria língua. Nem com o louro, que aprende a imitar o som dos animais. Você fala com o louro, bom dia, louro, bom dia, bom dia. Você repete a ele e aprende a dizer bom dia. Aí você pode ensinar a frase, bom dia, louro, tudo bem? Aí ele vai repetir, bom dia, louro, tudo bem? Se você dizer bom dia, tudo bem? Ele vai dizer tudo bem. Mas não vai passar disso. Dá para conversar com o louro, compartilhar seus problemas e pedir conselho a ele. É limitado, esse diálogo é limitado, essa relação é limitada. Mas a mulher idônea, a palavra idônea aqui, no sentido original, tem um sentido, é alguém que estava diante dele, à sua semelhança. Porque nós vamos ver no texto que Deus, versículo 19 diz assim, ó, havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse aos seres viventes, a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então Deus tinha dado o trabalho ao homem para cuidar do jardim, cultivar o jardim e dar nome aos animais. Primeiro fórum, primeiro cartório de registro, estava aqui no Éden, né? O nome dos animais. E Deus trouxe a sua criação perante o homem, mostrando que o homem era o gerente daquela criação, o Senhor daquela criação, o representante do Senhor sobre eles, e mostra que o homem tem autoridade sobre ele, porque o Senhor diz que o homem dê nome a eles. E aí vai ser tal nome, vai ser tal nome,
vai ser tal nome. E o nome que o homem dava às criaturas de Deus, esse seria o nome dele. É por isso que o gato, lá na casa do homem lá, que tem autoridade sobre aquele gato, é Mimi. E aí de quem dizer que é gato. Porque o nome dele é Mimi. Interessante, né? Xaninho, né? Então, como é o nome dele? Gato? Não, gato não. Esse gato? Não, ele não é gato, ele tem nome. É Xaninho, é Mimi, seja lá o que for, né? Pergunta o nome dele, hoje tem até identidade, né? Existe. Os animais têm até existe identidade. Só falta ter CPF e pessoa jurídica. CNPJ, né? Se alguém abrir um pet com o nome do animal dele, pode botar o CNPJ. Mas, irmãos, aqui mostra, quando o homem dá nome aos animais, mostra que o homem tem autoridade sobre ele. Versículo 20 diz: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Veja quanto trabalho o homem tem: cuidar do jardim, cultivar o jardim, sujeitar o jardim, puxar água encanada para, né? Para um açude para perto dele, e ele manipular a criação e ao seu benefício, e dar nome a todos os animais. E o homem deu nome a todos os animais. E o homem foi dando nome aos animais. E interessante que o homem via que tinha 2 de cada espécie. 2 de cada espécie. O homem começou a perceber. Estava ali macho e fêmea. Macho e fêmea. Deus trouxe até ele. Como Deus trouxe até a Noé, né? O casal de cada espécie. Deus trouxe os animais, o casal de cada espécie. E Adão foi vendo um diante do outro, um diante do outro, um semelhante, um igual ao outro. É 2, é 2. E por que eu sou só um? E por que eu sou só um? Não tem ninguém semelhante a mim. Não tem ninguém à minha semelhança, conforme a minha imagem. Eu sou sozinho. Está ali o casal, cada um conforme a sua espécie, e eu sozinho. Não é bom que eu esteja só. Deus disse isso do homem antes mesmo do homem dizer de si mesmo, né? E o versículo 20 termina dizendo: todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse igual, semelhante, que estivesse diante dele como estava a fêmea de cada animal. Macho e fêmea de cada espécie. E o homem ali sozinho. Cadê minha fêmea? Por isso, quando o cara está solteiro, ele quer arrumar uma fêmea de qualquer jeito, né? Ele sai procurando nas casas, né? Vai lá pedir permissão aos seus pais, né? Ou à sua mãe, né? E ali ele quer alguém semelhante a ele, igual a ele, da sua espécie, que esteja diante dele. E alguns vão até pedir ao santo casamenteiro, né? São Pedro, né? São Pedro não, Santo Antônio, né? Santo Antônio, né? Essa semana estão comemorando aí o Santo Antônio, dia dos namorados. Muitos crentes aí comemorando o dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro, né? Agradecendo pelo casamento, agradecendo a Deus na data de Santo Antônio, né? E aí enfeitam as igrejas e saem para almoçar e dão presentes, né?
É algo cultural, é algo faz parte aí da cultura aí, do costume. E o homem que não tem namorada, né? E o homem que não tem namorada, e a mulher que não tem namorado, a menina que não tem namorado, não ganha presente, fica triste nesse dia, sentindo uma solidão, um vazio. Ou se tiver um namorado que não manda um presente, não manda uma mensagem de amor, de carinho, não posta uma foto dele junto, um vazio, está faltando alguma coisa. Aí termina o dia brigando, né? Não falasse nada, não me desse nada, nem ligasse para dizer um oi ou um eu te amo, né? Nesse dia sagrado, consagrado ao casal, aos namorados, aos amantes. Bem, irmãos, semana que vem, se Deus permitir, a gente continua nesse texto. O homem estava lá só, solteiro, sozinho, colocando nome nos animais, e ele via que não tinha uma semelhante a ele, como tinha cada uma semelhante à sua espécie. Que situação, né? Desse homem no Éden. Não havia tristeza, não havia dor, mas havia algo que estava faltando aqui. E aí o Senhor faz a mulher e traz até o homem. Semana que vem, se Deus permitir, a gente vê detalhes sobre isto. Então, o que nós aprendemos hoje, irmãos? Deus nos criou para ser feliz. O fim principal do homem é ser feliz. No jardim do Éden, é o jardim da delícia e dos prazeres. Deus criou, fez a criação para o homem usufruir dela, sujeitar ela, não ser escravizado por ela, dominar ela, não ser dominada por ela, dominar o trabalho, não ser dominado por ele. E Deus nos deu trabalho, e o trabalho não foi consequência do pecado. O trabalho dignifica o homem, o trabalho faz com que o homem se sinta realizado, se sinta homem. E primeiro ele tem que trabalhar, depois Deus lhe dá uma esposa, né? Se for seguir literalmente aqui a sequência dos eventos, trabalhar, construir alguma coisa para dar suporte a um relacionamento que se vai entrar. Deus deu a ordem ao homem dele guiar a sua família, dele instruir a sua família, dele obedecer o Senhor. E depois Deus criou a mulher para auxiliá-lo em tudo isso. No cuidado da criação, no cuidado dos animais e nos deveres para com Deus, né? E nos deveres para com os nossos semelhantes. Que Deus nos dê, irmãos, consciência do nosso papel, do nosso dever perante Deus. E que dê também às nossas irmãs, interessante que Paulo, Pedro, Abraão mesmo, dizia que a sua esposa eram suas irmãs, porque são herdeiras da mesma promessa. A gente depois vai ver esse paralelo também. Então que Deus nos dê a consciência do nosso dever e que dê às nossas irmãs também sabedoria para auxiliar, né? E assim toda a família viver para a glória do Senhor, como família da aliança de fato. Amém.